Antes que houvesse céu, antes que qualquer estrela ousasse brilhar na vastidão, antes mesmo que o tempo aprendesse a contar seus próprios passos, existia apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia não apenas ausência de som, mas ausência de tudo. Esse vazio primordial era chamado de Ginnungagap, um abismo sem forma, sem direção, sem memória. Não havia passado, não havia futuro, e o presente ainda não sabia que existia. Era um espaço que não podia ser medido, onde nenhuma luz atravessava e nenhuma sombra se formava, porque ainda não havia diferença entre uma coisa e outra. Ao norte desse abismo, formava-se Niflheim, um reino de frio, antigo e implacável, onde névoas eternas se erguiam como respirações de um mundo ainda adormecido. Dali fluíam rios gelados, os Elivagar, correntes que carregavam gelo e veneno, como se o próprio frio tivesse aprendido a se mover. Ao sul, em contraste absoluto, ardia Muspelheim, um domínio de fogo vivo, guardado por forças que jamais conheceriam o repouso. Ali, as chamas não apenas queimavam, elas existiam como criaturas, como vontades, como presenças que consumiam e criavam ao mesmo tempo. Entre esses dois extremos, o frio que endurecia tudo e o calor que dissolvia tudo, o vazio começou a mudar. Lentamente, quase imperceptivelmente, o calor avançou sobre o gelo, e o gelo resistiu ao calor. Onde se encontraram, algo aconteceu. O gelo começou a derreter, gota por gota, como se o universo estivesse aprendendo a chorar pela primeira vez. E dessas gotas, aquecidas e vivificadas, surgiu a primeira forma de vida. Ele era imenso. Ymir nasceu não como um deus, mas como algo mais antigo e mais bruto. Um ser de pura matéria viva, moldado pelo conflito entre gelo e fogo. Seu corpo era vasto, pesado, e carregava dentro de si a força de um mundo ainda sem forma. Ele não pensava como os seres futuros pensariam. Ele simplesmente existia, como uma montanha que respira ou um mar que sonha sem saber que sonha. Enquanto Ymir repousava no escuro recém-nascido, algo estranho aconteceu. Do calor de seu corpo surgiram outros seres. De suas axilas cresceram um homem e uma mulher, completos, formados sem gestação, sem história, como se a própria vida estivesse experimentando maneiras de continuar. De seus pés, unidos de forma improvável, nasceu um filho. Era um começo estranho, quase desconcertante. Mas naquele tempo não havia regras, não havia normas. Apenas a insistência da vida em se multiplicar. Assim surgiram os primeiros gigantes, os ancestrais de uma raça que um dia entraria em conflito com os deuses. Mas naquele momento não havia ainda inimigos ou aliados, havia apenas existência. Enquanto isso, outra criatura emergia do gelo, que não se transformara em carne gigante. Era mais suave, mais silenciosa, mas não menos essencial. Seu nome era Audhumla, a vaca primordial. Seu corpo brilhava com o frio do qual nascera, e de suas tetas fluíam 4 rios de leite, doces e abundantes. Era um alimento que sustentava o primeiro ser vivo, uma fonte de nutrição em um universo que ainda não sabia cultivar ou colher. Ymir se alimentava desse leite, e assim permanecia vivo, uma criatura de gelo alimentada por uma mãe de neve. Mas Audhumla também precisava se sustentar.
Ela encontrou alimento nos blocos de gelo salgado que preenchiam o vazio. Lentamente, com paciência quase ritualística, começou a lamber o gelo. No primeiro dia, apenas alguns fios de cabelo apareceram na superfície gelada. No segundo dia, uma cabeça começou a emergir. No terceiro, um homem inteiro surgiu do gelo, como uma escultura libertada por mãos invisíveis. Seu nome era Buri. Diferente de Ymir, Buri possuía uma forma mais refinada, mais definida, como se a ordem estivesse começando a se insinuar no caos. Ele não era fruto de crescimento espontâneo, mas de um processo gradual, quase intencional. Era o primeiro passo rumo àquilo que mais tarde seria chamado de divino. Buri teve um filho chamado Bor, e este tomou como esposa Bestla, filha de um gigante. Dessa união, uma mistura de linhagens, de forças opostas, nasceram 3 filhos, Odin, Vili e Vé. Com eles, algo novo entrou no universo. Se Ymir representava a matéria bruta, a força sem direção, os 3 irmãos representavam vontade. Eles observavam, pensavam, escolhiam. Pela primeira vez, o mundo tinha não apenas existência, mas intenção. Eles cresceram olhando para o vasto corpo de Ymir e para os incontáveis gigantes que dele surgiam. Viram um universo cheio, mas não ordenado, vivo, mas não organizado. Era como um campo fértil que nunca fora arado, uma terra que poderia sustentar tudo, mas que permanecia selvagem, sem forma, sem propósito. E então tomaram uma decisão. Não foi um ato de ódio nem de vingança, foi um ato de criação. Eles se voltaram contra Ymir. O confronto que se seguiu rompeu o silêncio primordial que havia dominado Ginnungagap desde o início. Quando Ymir caiu, seu sangue jorrou em torrentes imensas, transformando-se em mares e oceanos. Foi uma inundação tão vasta que quase todos os gigantes foram arrastados e destruídos. Apenas um casal sobreviveu, escapando em uma espécie de embarcação rudimentar, e deles surgiria novamente a raça dos gigantes. Assim, o conflito não terminou, ele apenas começou. Os 3 irmãos olharam para o corpo do gigante caído e viram não um fim, mas um começo. Eles tomaram sua carne e a moldaram em terra. Seus ossos tornaram-se montanhas. Seus dentes e fragmentos de ossos se espalharam como rochas e penhascos. Seu crânio foi erguido aos céus, formando a abóbada do firmamento. Para sustentar esse céu recém-criado, colocaram 4 anões em seus cantos, nomeando-os de acordo com as direções: Nordri, Sudri, Austri e Vestri. Assim, o espaço começou a ganhar orientação, como se o mundo finalmente pudesse ser navegado. Das faíscas que voavam de Muspelheim, os irmãos criaram as estrelas, espalhando-as pelo céu como brasas eternas. Até as nuvens nasceram de Ymir, de seu cérebro lançado ao alto, formando massas que vagavam pelo firmamento. O mundo estava sendo construído, pedaço por pedaço, com uma lógica que ainda carregava o caos de sua origem, mas que começava a revelar um padrão. E naquele momento, pela primeira vez, o universo não era apenas um lugar onde coisas aconteciam. Era um lugar que estava sendo feito. O silêncio que se seguiu à queda de Ymir não era o mesmo silêncio de antes. Já não era o vazio absoluto de Ginnungagap, mas um silêncio preenchido, carregado de matéria, de movimento contido, de possibilidades ainda não realizadas. O corpo do gigante havia sido transformado.
Mas o mundo que surgira de seus restos ainda não compreendia a si mesmo. Era vasto, era físico, era real, mas carecia de ritmo, de medida, de algo que organizasse sua existência além da simples presença. Odin, Vili e Vé caminharam por esse novo mundo como artesãos diante de uma obra inacabada. Seus passos não ecoavam em chão firme como os homens um dia conheceriam. A terra ainda era jovem, ainda se assentava, ainda aprendia a ser sólida. Eles olhavam para o céu, o crânio de Ymir erguido acima de tudo, e percebiam que, embora houvesse espaço, ainda não havia ordem suficiente para sustentar a vida como ela deveria ser. Foi então que compreenderam que criar não era apenas moldar matéria, era dar sentido ao tempo. Até aquele momento, nada marcava a passagem dos dias, porque dias não existiam. Não havia manhã nem noite, apenas uma continuidade indistinta. E sem tempo, não poderia haver crescimento, nem memória, nem promessa. Assim, os irmãos voltaram seus olhos para as faíscas que haviam retirado de Muspelheim e espalhado pelo firmamento. Essas luzes, que até então eram apenas pontos brilhantes, precisavam de propósito. Precisavam se mover. Eles encontraram uma jovem de brilho intenso, cuja beleza parecia feita da própria luz. Seu nome era Sol. Havia nela uma energia que não era apenas calor, mas direção, como se fosse destinada a atravessar o céu. Os deuses a colocaram em uma carruagem e lhe deram a tarefa de conduzir o sol através dos céus recém-formados. 2 cavalos puxavam seu veículo, criaturas fortes e rápidas, chamadas Arvakar e Ausvidar. Para proteger o mundo do calor excessivo, colocaram diante dela um escudo, Svalin, que absorvia a intensidade das chamas. Assim nasceu o dia. Mas o mundo não poderia viver apenas na luz. A alternância era necessária, não apenas para descanso, mas para equilíbrio. Então, escolheram outro. Mani, de semblante tranquilo e olhar profundo. A ele confiaram a lua, e com ela a tarefa de atravessar o céu durante as horas de escuridão. Mani não viajava sozinho. Disse que carregava consigo 2 crianças, Bil e Hyuki, que havia encontrado junto a um poço em uma noite distante, como se fossem lembranças vivas da fragilidade humana que ainda estava por vir. Com o movimento de Sol e Mani, o tempo começou a respirar. Mas movimento exige impulso, e impulso exige tensão. Para garantir que o Sol e a Lua nunca parassem, os deuses criaram perseguidores, lobos gigantescos, criaturas de fome eterna. Skull corria atrás do Sol, enquanto Hati perseguia a Lua. Seus passos nunca cessavam, e sua perseguição incessante mantinha os astros em constante movimento. Era um sistema simples, quase brutal, mas eficaz. O mundo avançava porque havia algo que o ameaçava parar. E assim, o tempo passou a existir não como uma linha tranquila, mas como uma fuga constante. Ainda assim, faltava algo mais sutil. O mundo precisava de ciclos menores, de variações que ensinassem ritmo à vida futura. Odin e seus irmãos decidiram então dar forma ao dia e à noite como entidades próprias. A noite veio primeiro. Ela era uma mulher de origem gigante, chamada Not. Seus cabelos eram escuros como o espaço entre as estrelas, e seus olhos carregavam uma sabedoria antiga, como se ela lembrasse do tempo antes do tempo. Ela montava um cavalo chamado Rinfaxi, cuja crina espalhava o orvalho sobre a terra a cada amanhecer. Quando Not cavalgava pelo céu,
o mundo descansava sob seu manto. De sua união com um Deus nasceu Dagar, o dia. Diferente da mãe, ele era luminoso, vibrante, carregando consigo a clareza que permite ver e agir. Seu cavalo, Skinfaxi, tinha uma crina que iluminava os céus, espalhando luz sobre tudo o que tocava. Com Noite e Daga, o mundo ganhou não apenas tempo, mas ritmo. Agora havia momentos para trabalhar e momentos para repousar, momentos para crescer e momentos para refletir. O universo começava a se parecer com algo que poderia sustentar vida consciente. Mas os deuses sabiam que o mundo não poderia permanecer desprotegido. O sangue de Ymir havia se transformado em oceanos vastos e perigosos, e além deles, os gigantes sobreviventes começavam a se reorganizar. A ameaça não havia desaparecido, apenas recuado. Para proteger aquilo que estava sendo construído, os irmãos ergueram uma barreira. Eles tomaram as sobrancelhas de Ymir, um detalhe curioso, quase íntimo, e com elas formaram uma muralha ao redor da terra habitável. Esse lugar foi chamado de Midgard, o recinto do meio. Era um espaço delimitado, separado do caos exterior, onde a vida poderia florescer sem ser imediatamente destruída. Além dessa muralha, estendia-se Jotunheim, a terra dos gigantes, fria e selvagem, onde forças antigas continuavam a existir sem restrição. Entre Midgard e Jotunheim cresceu uma floresta densa, quase impenetrável, uma fronteira viva que lembrava constantemente que o mundo civilizado estava cercado por algo mais antigo, mais bruto. Mas proteger não era suficiente. Era preciso preencher. Enquanto caminhavam pela nova terra, Odin, Vili e Vé encontraram 2 troncos à beira-mar. Eram pedaços de madeira trazidos pelas águas, moldados pelo tempo e pelo movimento. Um era de freixo, o outro de olmo. Não havia nada de especial neles, e talvez fosse exatamente por isso que os deuses os escolheram. Eles decidiram transformá-los. Odin inclinou-se e soprou sobre os troncos, dando-lhes vida. O sopro que faz o peito subir e descer, que transforma a matéria em existência. Vili concedeu-lhes mente e consciência, a capacidade de pensar, de perceber, de desejar. Vé deu-lhes forma, voz, sentidos, tudo o que os tornaria capazes de experimentar o mundo. Assim nasceram Esk e Embla, o primeiro homem e a primeira mulher. Eles não vieram do caos como Ymir, nem do gelo como Buri. Foram criados com intenção, com propósito. Eram frágeis em comparação aos gigantes, mas possuíam algo que nenhuma outra criatura tinha: a capacidade de compreender. Os deuses os colocaram em Midgard, dentro da muralha, protegidos do caos exterior. Ali, eles aprenderiam a viver, a construir, a amar, a sofrer. Ali, dariam origem a uma infinidade de histórias, cada uma pequena diante do cosmos, mais significativa dentro de sua própria medida. Com os humanos criados, os deuses voltaram sua atenção para outro detalhe que havia surgido quase por acaso. Do corpo em decomposição de Ymir, pequenas criaturas haviam começado a aparecer, vermes que se moviam na carne morta. Em vez de ignorá-los, os deuses decidiram transformá-los. Deram-lhes forma, inteligência, propósito. Assim nasceram os anões, seres pequenos, mas dotados de habilidade incomparável. Eles passaram a viver nas profundezas da terra, em cavernas e túneis, onde a luz raramente chegava. Ali, desenvolveram a arte da forja, aprendendo a moldar metal
e criar objetos de poder extraordinário. Embora não fossem tão visíveis quanto os deuses ou os gigantes, sua importância se tornaria inegável com o passar do tempo. Agora, o mundo tinha estrutura. Tinha céu, terra, mares. Tinha dia e noite, tempo e movimento. Tinha deuses, gigantes, humanos e anões. Cada elemento ocupava seu lugar, como peça de um grande mecanismo que começava a girar. Mas mesmo nesse momento de aparente estabilidade, havia sinais de que o equilíbrio era frágil. Os lobos ainda perseguiam o sol e a lua. Os gigantes ainda viviam além das fronteiras. E no fundo da criação, algo ainda observava, silencioso, esperando. O mundo havia sido feito, mas ainda não estava seguro. O mundo agora respirava. Não como uma criatura consciente, mas como algo que havia aprendido, finalmente, a alternar entre tensão e repouso. A luz vinha e partia. O frio avançava e recuava. E dentro desse ritmo recém-descoberto, Esk e Embla começaram a existir não apenas como formas vivas, mas como seres que sentiam o peso do tempo sobre si. Eles caminhavam por Midgard como crianças em uma casa recém-construída. Tudo lhes era estranho, tudo lhes era novo, e ainda assim, tudo parecia, de alguma forma, preparado para recebê-los. O ar tocava suas peles com uma suavidade que ora aquecia, ora arrepiava. A terra sob seus pés, moldada da carne de Ymir, sustentava-os com firmeza, mas ainda guardava ecos do gigante. Como se cada pedra e cada colina carregassem uma memória silenciosa do corpo que um dia fora inteiro. Os mares, vastos e profundos, murmuravam histórias que ninguém ainda sabia interpretar. Ask olhava para o horizonte com curiosidade inquieta, enquanto Embla observava os detalhes, o movimento das folhas, o som da água, o comportamento do vento. Entre eles, sem que percebessem, nascia algo além da simples sobrevivência. Nascia a consciência do mundo. Mas consciência traz perguntas, e perguntas exigem estrutura. Os deuses, observando de Asgard, ainda em formação nas alturas, compreenderam que não bastava criar os humanos e deixá-los livres. Era preciso oferecer-lhes ferramentas invisíveis, medidas, ciclos, referências. Era preciso ensinar-lhes como viver dentro do mundo que havia sido moldado para eles. Assim, Odin e seus irmãos ajustaram o curso do Sol e da Lua com maior precisão. Não mais apenas movimento, mas regularidade. Os dias passaram a ter duração reconhecível, as noites tornaram-se previsíveis, e com isso surgiu algo novo, a possibilidade de antecipação. Ask e Embla começaram a perceber padrões. A luz retornava sempre após a escuridão. O frio não era eterno. O calor também não. Havia algo que vinha e voltava. Algo que poderia ser observado, aprendido, talvez até compreendido. Foi então que os deuses introduziram uma nova camada ao mundo: as estações. O verão e o inverno não eram apenas mudanças de temperatura, mas entidades com natureza própria. O verão era filho de um espírito gentil, carregando consigo ventos suaves e crescimento abundante. O inverno, por outro lado, vinha de uma linhagem mais dura, trazendo frio cortante e silêncio profundo. Essa dualidade não era um erro, mas uma necessidade. O mundo precisava de abundância, mas também de contenção. Precisava de crescimento,
mas também de pausa. Esk e Embla aprenderam isso sem palavras. Sentiam no corpo quando o frio exigia abrigo, quando o calor permitia movimento. Seus instintos começavam a se alinhar com o ritmo do mundo, como se fossem parte dele, e eram. Enquanto isso, os deuses continuavam a trabalhar nos bastidores da criação. Sob a terra, nos lugares onde a luz raramente penetrava, os anões haviam se estabelecido. Suas moradas eram feitas de pedra e sombra, mas dentro delas havia brilho. O brilho do metal aquecido, do trabalho constante, da criação silenciosa. Eles não se moviam como os humanos, nem pensavam como os deuses. Seu tempo era diferente, mais lento, mais profundo. Ali começaram a desenvolver suas habilidades. Aprenderam a moldar ferro, a dobrar ouro, a dar forma a materiais que resistiam à própria passagem do tempo. Seus nomes eram muitos, e longos, e difíceis, mas entre eles destacavam-se aqueles que lideravam. Mod-Sognir, o mais antigo, e Durin, seu sucessor. Sob sua orientação, os anões não apenas existiam, eles criavam. E o mundo precisava disso. Pois embora a Terra estivesse formada e os humanos vivos, ainda faltavam ferramentas. Ainda faltavam objetos que conectassem intenção e ação. Os anões, sem saber, estavam preparando o futuro. Na superfície, Midgard começava a se transformar. Esk e Embla, guiados por instintos e pela observação, começaram a interagir com o ambiente. Tocavam a terra, experimentavam a água, reagiam ao vento. Não havia linguagem ainda, como seria conhecida depois, mas havia comunicação. Gestos, olhares, sons que carregavam significado. E com isso, nasceu algo novo. Relação. Eles não estavam mais apenas no mundo, estavam com o mundo. Mas mesmo nesse crescimento silencioso, havia limites. Midgard não era o único lugar que existia. Além da muralha formada pelas sobrancelhas de Ymir, o desconhecido permanecia, vasto, perigoso, cheio de forças que não haviam sido domesticadas. Os gigantes continuavam em Jotunheim. Eles não haviam esquecido. E embora naquele momento não atravessassem as fronteiras, sua presença era sentida. O vento que vinha das montanhas carregava algo mais do que frio, carregava memória, carregava tensão. Os deuses sabiam disso. Por isso, começaram a organizar o mundo não apenas em termos físicos, mas também em termos de função. Cada região, cada espaço, cada ser passou a ocupar um papel dentro de uma estrutura maior. Era como se o universo estivesse sendo transformado em um sistema, não rígido, mas interdependente. E no centro desse sistema, algo começou a tomar forma. Ainda invisível para Ask e Embla, ainda não completamente compreendido nem mesmo pelos deuses, mas presente, crescendo, expandindo, conectando tudo. Uma árvore. Não uma árvore comum, mas algo muito maior. Suas raízes mergulhavam em lugares que nem mesmo os deuses exploravam completamente. Seus galhos se estendiam para além do céu visível. E entre suas fibras corria algo que não era apenas seiva, mas essência. Ela ainda não havia sido nomeada, mas já sustentava o mundo. Enquanto isso, os deuses continuavam a caminhar sobre sua criação, dando nomes às coisas. Nomear era um ato poderoso. Não apenas identificar, mas fixar, definir, tornar algo reconhecível dentro do tecido da existência. Eles nomearam o dia e a noite,
as estações, os rios, as montanhas. Cada nome era como um fio lançado sobre o mundo, criando uma rede de significado. E sob essa rede, Ask e Embla começaram a viver com mais clareza. Agora, o mundo não era apenas experimentado. Era compreendido. E com compreensão veio algo inevitável. Responsabilidade. Pois viver em um mundo ordenado significa também manter esse ordenamento. Significa reconhecer limites, respeitar ciclos, aprender com consequências. Os desdeuses haviam transformado o caos em estrutura. Mas estrutura exige cuidado. E embora Midgard estivesse protegido, embora os humanos estivessem aprendendo, embora o tempo estivesse em movimento, havia uma verdade que ainda não havia sido dita, mas que já existia. Tudo aquilo que foi criado poderia, um dia, ser desfeito. E no coração dessa realidade, a grande árvore crescia em silêncio, sustentando não apenas o presente, mas também o destino de tudo que ainda viria. A árvore não surgiu com o estrondo da criação, nem com o sangue derramado de Ymir. Ela não foi moldada por mãos divinas, nem arrancada do conflito entre fogo e gelo. Ela simplesmente estava lá, como se sempre tivesse estado, crescendo em silêncio no coração do mundo, anterior até mesmo à compreensão dos deuses sobre o que significava sustentar a existência. Seu nome era Yggdrasil. Não era apenas uma árvore, embora essa fosse a forma mais próxima que qualquer mente poderia usar para descrevê-la. Seu tronco erguia-se como um eixo invisível que atravessava todas as coisas, conectando céus, terras e profundezas. Seus galhos não eram apenas ramos, eram caminhos. Suas folhas não apenas tremulavam, elas respiravam o próprio ritmo do universo. Se alguém tentasse medi-la, falharia, pois Yggdrasil não pertencia ao espaço comum. Ela existia em todos os lugares ao mesmo tempo, sustentando aquilo que ainda estava sendo compreendido. Os deuses a reconheceram, não como algo que haviam criado, mas como algo que haviam descoberto. E talvez, em silêncio, tenham percebido que nem tudo estava sob seu controle. 3 raízes principais sustentavam Yggdrasil, e cada uma mergulhava em um domínio diferente, como se a árvore buscasse equilíbrio entre forças que jamais poderiam ser completamente reconciliadas. A primeira raiz se estendia até o domínio dos deuses, onde repousava o poço de Urd. Ali, 3 figuras habitavam, silenciosas e constantes: as Nornas. Seus nomes eram Urd, Verdandi e Skuld, e elas representavam não apenas o passado, o presente e o futuro, mas algo mais profundo, o fluxo inevitável da existência. Elas não teciam o destino como muitos imaginariam em tempos posteriores. Em vez disso, esculpiam-no, gravavam-no na madeira da própria árvore, como marcas que não podiam ser apagadas. Todos os dias, retiravam água do poço e a misturavam com uma argila branca, espalhando essa mistura sobre o tronco de Yggdrasil para impedir que ele apodrecesse. Era um trabalho constante e necessário, pois mesmo a árvore que sustentava o mundo não estava livre da decadência. A segunda raiz se estendia até uma terra mais sombria, onde gigantes antigos mantinham seus próprios segredos. Ali ficava o poço de Mimir, uma fonte de sabedoria profunda e silenciosa. Suas águas não refletiam apenas rostos, refletiam memórias, pensamentos, verdades esquecidas. Era um lugar onde o conhecimento não era dado,
mas cobrado. Os deuses sabiam disso. E entre eles, Odin era o que mais compreendia o valor daquele poço, embora ainda não tivesse feito o sacrifício que o tornaria digno de beber dele. A terceira raiz mergulhava ainda mais fundo, em um lugar onde a luz não chegava. Ali, no domínio de Niflheim, encontrava-se Hvergelmir, uma fonte primordial de rios gelados. Ao redor dela, serpentes se contorciam lentamente, e entre elas estava Nidhogg, uma criatura antiga, persistente, que roía as raízes de Yggdrasil com uma paciência infinita. Ele não era apressado. Nem precisava ser. Pois o que ele fazia não era destruição imediata, mas desgaste contínuo. Era a lembrança de que tudo o que vive também se deteriora. Yggdrasil, portanto, não era apenas sustentação. Era tensão. Era o ponto onde crescimento e decadência coexistiam, onde vida e morte se entrelaçavam sem jamais se anularem. E não estava vazia. Criaturas habitavam seus galhos, suas raízes, sua casca. No topo, uma águia observava tudo com olhos que pareciam enxergar além do presente. Entre seus olhos, um falcão, Vedrfolnir, repousava, como se até mesmo a vigilância precisasse de precisão. Ao longo do tronco corria Ratatosk, um esquilo inquieto, carregando mensagens entre o topo e as profundezas. Mas não eram mensagens de sabedoria. Eram insultos, provocações, palavras afiadas que mantinham viva a tensão entre a águia e Nidhogg. Era uma pequena criatura, mas seu papel era essencial. Pois mesmo no coração da ordem, o conflito persistia. Entre os galhos, 4 cervos se alimentavam das folhas da árvore. Seus nomes eram Dain, Dvalin, Duneyr e Durathror. Eles representavam o consumo inevitável, a necessidade constante de retirada, de uso, de desgaste. Nada em Yggdrasil era estático. Tudo participava. Tudo contribuía para o equilíbrio, mesmo aquilo que parecia prejudicial. E talvez fosse exatamente isso que tornava a árvore tão essencial. Ela não eliminava o caos. Ela o incorporava. Os deuses compreendiam isso em níveis diferentes. Todos sabiam da importância da árvore, mas poucos realmente entendiam o que ela significava. Para muitos, era apenas um centro, um ponto de encontro, um local de conselho. Mas para Odin, ela era algo mais. Era um mistério. Todos os dias, os deuses se reuniam próximo à raiz que alcançava o poço de Urd. Ali, sentavam-se em assembleia, julgavam disputas, tomavam decisões. Era sob a sombra de Yggdrasil que as leis eram estabelecidas, que promessas eram feitas, que o destino era, de certa forma, reconhecido. Thor, com sua força, atravessava rios a pé para chegar até ali, recusando-se a usar a ponte que ligava os mundos, talvez por respeito, talvez por desconfiança. Pois havia uma ponte. Uma estrada que ligava Asgard a Midgard, feita de cores brilhantes, como um arco que tocava o céu e a terra. Era Bifrost, o caminho entre os mundos, bela, mas não invulnerável. Os deuses sabiam que ela não suportaria um grande exército, sabiam que, um dia, poderia ruir. E mesmo assim, continuavam a usá-la. Porque o mundo precisava de conexões. Yggdrasil também era isso. Uma rede. Uma estrutura que permitia passagem, comunicação, relação.
Seres viajavam por seus caminhos invisíveis. Deuses, valquírias, até mesmo criaturas menores, utilizavam suas rotas para atravessar os diferentes domínios da existência. Era através dela que os mundos se tocavam. Mas essa conexão vinha com um custo. Quanto mais o mundo se expandia, mais Yggdrasil era exigida. Mais suas raízes eram roídas. Mais suas folhas eram consumidas. Mais seu tronco precisava ser cuidado. As Nornas continuavam seu trabalho, dia após dia, sem descanso, sem reconhecimento. Elas não celebravam, não lamentavam, apenas mantinham. E talvez fossem elas, mais do que os próprios deuses, que garantiam que o mundo continuasse existindo. Pois os deuses governavam, mas as Nornas sustentavam. E enquanto Yggdrasil permanecesse de pé, o mundo continuaria girando, os ciclos continuariam se repetindo, e a vida, em todas as suas formas, continuaria a existir. Mas havia um sussurro constante entre suas folhas. Uma tensão que não desaparecia. Um pressentimento que nem mesmo os deuses ignoravam completamente. A árvore estava viva. E tudo que vive pode um dia cair. Yggdrasil não era silenciosa, embora raramente emitisse sons que pudessem ser ouvidos como palavras. Seu movimento era constante, uma vibração profunda que atravessava tudo o que existia. Quem se aproximasse o suficiente, não com os ouvidos, mas com a atenção, poderia perceber que a árvore falava. Não em linguagem, mas em sinais. No tremor de suas folhas, na tensão de suas raízes, no fluxo invisível que subia e descia por seu tronco interminável. Era nesse movimento que viviam suas criaturas. Não como habitantes passivos, mas como participantes ativos de um sistema delicado, onde cada presença, por menor que fosse, contribuía para a continuidade ou o desgaste do todo. Yggdrasil não era apenas sustentada por suas raízes, era também moldada por aqueles que a habitavam. No topo mais alto, onde os galhos tocavam aquilo que poderia ser chamado de céu, repousava a águia. Enorme, imóvel na maior parte do tempo, ela observava tudo com olhos que não piscavam. Não era uma guardiã no sentido tradicional. Não protegia, não interferia, apenas via. E ver naquele mundo era uma forma de poder. Entre seus olhos, como um detalhe quase imperceptível, estava Vedrfolnir, o falcão. Menor, mais ágil, mais atento às mudanças rápidas. Se a águia representava a vigilância distante, o falcão representava o foco imediato. Juntos, eram como dois níveis de percepção, o amplo e o preciso. Mas a distância entre o topo e as raízes não era vazia. Ao longo do tronco, subindo e descendo incessantemente, corria Ratatosk. Pequeno, ágil, incansável. À primeira vista, parecia insignificante, apenas um esquilo, uma criatura comum em um mundo extraordinário. Mas seu papel era mais complexo do que sua forma sugeria. Ele levava mensagens, mas não mensagens de paz. Ratatosk carregava palavras afiadas entre a águia e Nidhogg, o dragão que habitava as raízes. Ele amplificava conflitos, distorcia intenções, alimentava ressentimentos. Era o mensageiro do desentendimento, o portador de pequenas verdades transformadas em grandes ofensas. E, de certa forma,
Ele era necessário. Pois onde não há tensão, não há movimento. Onde não há conflito, não há transformação. Yggdrasil não buscava harmonia absoluta. Ela sustentava equilíbrio. E equilíbrio exige forças opostas. Entre os galhos, 4 cervos se moviam lentamente, quase como sombras. Seus nomes, Dain, Dvalin, Duneyr e Duratror, eram antigos, difíceis, carregados de significado que poucos ainda compreendiam completamente. Eles se alimentavam das folhas da árvore, consumindo aquilo que a mantinha viva. Era um ato aparentemente destrutivo, mas necessário, pois crescimento sem consumo leva ao excesso, e excesso, naquele mundo, era tão perigoso quanto escassez. Os servos eram o lembrete de que tudo que vive precisa ser usado, precisa ser gasto, precisa ser transformado. Mais abaixo, nas raízes, a presença era diferente. Ali, a luz era escassa, o ar mais denso, o tempo mais lento. Era um lugar onde as coisas não aconteciam rapidamente, mas aconteciam de forma inevitável. Nidhogg estava lá, enrolado entre as raízes, seu corpo longo e pesado, movendo-se com uma paciência quase infinita. Seus dentes trabalhavam constantemente, roendo a madeira viva da árvore. Não com pressa, não com fúria, mas com persistência. Ele não era um inimigo no sentido simples. Era uma função. Representava a degradação, o fim, o retorno ao nada. Sem ele, Yggdrasil cresceria sem limites, sem controle, até colapsar sob seu próprio peso. Com ele, a árvore permanecia em tensão, em equilíbrio instável. Ao redor de Nidhogg, outras serpentes se moviam, menores, mas igualmente constantes. Elas participavam do mesmo processo, cada uma contribuindo para o desgaste contínuo das raízes. Era um trabalho silencioso, mas essencial. E entre o topo e as profundezas, entre a vigilância e a decomposição, entre o consumo e a provocação, Yggdrasil permanecia. Viva, complexa, incomplete. Os deuses observavam tudo isso com uma mistura de compreensão e inquietação. Sabiam que a árvore era necessária, mas também sabiam que não a controlavam completamente. Era uma estrutura maior do que qualquer um deles, mais antiga, mais profunda. E isso os tornava, de certa forma, vulneráveis. Todos os dias, eles se reuniam sob seus galhos, próximos ao poço de Urd. Ali, julgavam disputas, tomavam decisões, mantinham a ordem que haviam criado. Mas mesmo nesses momentos de autoridade, estavam sob algo maior. Sob algo que não respondia a eles. As Nornas continuavam seu trabalho. Urd, Verdandi, Skuld. Passado, presente e futuro. Mas não como linhas separadas, como um fluxo contínuo, onde cada ação deixava marcas, onde cada escolha alterava o que viria depois. Elas não interferiam diretamente nos acontecimentos, não impediam guerras, não salvavam vidas, não mudavam decisões. Elas registravam. E ao registrar, tornavam permanente. Era isso que tornava o destino tão poderoso naquele mundo. Não era imposto. Era acumulado. Cada ato, cada palavra, cada escolha, tudo se gravava na estrutura de Yggdrasil, como sulcos em madeira viva. E com o tempo, esses sulcos se tornavam caminhos, e esses caminhos se tornavam inevitáveis. Os deuses sabiam disso.
E ainda assim continuavam a agir, pois saber não era o mesmo que evitar. Enquanto isso, os mundos continuavam a se desenvolver. Midgard cresce, com humanos aprendendo, construindo, vivendo. Asgard se fortalecia, tornando-se o centro do poder divino. Jotunheim permanecia à distância, mas nunca esquecido. E todos esses mundos estavam ligados, não por fronteiras fixas, mas por relações, por caminhos invisíveis, por conexões que passavam, inevitavelmente, por Yggdrasil. Era através dela que viajantes cruzavam entre realidades. Era através dela que mensagens se espalhavam. Era através dela que o próprio conceito de lugar fazia sentido. Sem a árvore, os mundos não seriam 9. Seriam apenas fragmentos desconectados. Mas com ela, tudo fazia parte de um sistema. Um sistema vivo. E como todo sistema vivo, sujeito a falhas. Havia sinais. Pequenos, quase imperceptíveis. Uma folha que caía cedo demais. Uma raiz que parecia mais frágil do que deveria. Um sussurro diferente entre os galhos. Nada alarmante, mas suficiente para que os mais atentos, e Odin era o mais atento de todos, começassem a perceber que algo, lentamente, estava mudando. Não era o fim. Ainda não. Mas era o início de algo. Algo que crescia nas sombras, que se alimentava do próprio equilíbrio do mundo, e que um dia exigiria resposta. Yggdrasil continuava de pé, mas já não era a mesma. Se alguém tentasse desenhar o mundo como ele existia agora, falharia não por falta de habilidade, mas por excesso de simplicidade. Não havia linhas retas que separassem claramente um reino do outro, nem uma ordem vertical fácil de compreender, como degraus que levam de um céu a um inferno. O universo sustentado por Yggdrasil não era uma escada, era uma teia, viva, mutável, entrelaçada. Ainda assim, os antigos falavam de 9 mundos. Não como lugares isolados, mas como regiões de um mesmo organismo, cada uma com sua natureza, seu temperamento, sua função. E embora os caminhos entre eles fossem por vezes obscuros, sua existência era real, sentida, inevitável. No alto, onde o ar era mais claro e o som dos passos ecoava como metal contra pedra, erguia-se Asgard. Era o domínio dos deuses Aesir, um lugar de poder e responsabilidade. Não era um paraíso no sentido suave da palavra, era um centro de decisões, de julgamentos, de preparação. Os campos eram amplos, os salões grandiosos, mas tudo ali carregava uma sensação de vigilância constante. No campo de Idavotar, os deuses se reuniam em conselho. Ali, sob a presença invisível de Yggdrasil, discutiam leis, resolviam disputas, tomavam decisões que ecoariam por todos os mundos. Próximo dali ficava Gladsheim, o salão do julgamento, onde a ordem era moldada com palavras e mantida com juramentos. E havia Valhalla, um salão vasto, com centenas de portas, onde guerreiros escolhidos eram levados após a morte. Não era um lugar de descanso eterno, mas de preparação. Ali, eles treinavam, lutavam, morriam e voltavam à vida, repetidamente, como se estivessem sendo moldados para algo maior que ainda não havia chegado. Pois mesmo em seu auge, Asgard sabia que o fim existia. Guardando a entrada do reino, próximo à ponte Bifrost, estava Heimdall,
Seus sentidos eram tão aguçados que ele podia ouvir a grama crescer e o sangue correr nas veias do mundo. Ele não dormia como os outros, observava, esperava, porque sabia que um dia precisaria agir. Mas Asgard não estava sozinho em sua altura. Em outro domínio, igualmente elevado, mas de natureza diferente, encontrava-se Vanaheim. Era o lar dos Vanir, deuses ligados à fertilidade, à abundância, ao equilíbrio natural. Enquanto os Aesir representavam ordem e poder, os Vanir representavam crescimento e continuidade. Seus campos eram férteis, suas águas calmas, suas decisões menos rígidas, mais fluidas. Njord vivia ali, senhor dos mares e dos ventos favoráveis. Freyr caminhava entre campos que floresciam sob sua presença, trazendo boas colheitas e estações equilibradas. Freyja, com sua sabedoria e domínio da magia Seidr, conectava desejos, destinos e forças invisíveis. Vanaheim não impunha. Ele cultivava. E essa diferença seria, em breve, a origem de conflito. Mais abaixo, mas ainda banhado por uma luz especial, existia Alfheim. Era um reino de beleza silenciosa, onde os elfos da luz habitavam. Diziam que eram mais radiantes que o próprio sol, mas sua luz não era ofuscante, era suave, envolvente, quase espiritual. Eles não buscavam domínio nem conflito. Viviam em harmonia com o ambiente, valorizando aquilo que cresce sem ser forçado. Era um lugar onde o tempo parecia passar de forma diferente, onde o mundo respirava mais lentamente, e onde a beleza não era um luxo, mas uma necessidade. No centro de tudo, protegido por muralhas feitas das sobrancelhas de um gigante morto, estava Midgard, o mundo dos humanos. Era menor, mais limitado, mais vulnerável, mas também era o mais dinâmico. Ali a vida era curta, mas intensa. Os humanos nasciam, aprendiam, erravam, amavam, lutavam, morriam. Tudo em um ciclo rápido, quase urgente. Ao redor de Midgard, como uma serpente que abraça o próprio corpo, estendia-se Jormungandr, a serpente do mundo. Seu corpo circundava os oceanos, mantendo o equilíbrio entre contenção e ameaça. Ela era ao mesmo tempo proteção e perigo, um lembrete constante de que o mundo humano estava sempre à beira de algo maior. E além das fronteiras de Midgard, onde a terra se tornava mais dura e o ar mais frio, começava Jotunheim, o reino dos gigantes. Não eram monstros simples, como histórias posteriores os reduziriam. Eram forças antigas, ligadas aos elementos primordiais. Alguns eram brutais, outros sábios, outros imprevisíveis. Viviam em montanhas, em fortalezas, em regiões onde o mundo ainda se parecia com o caos original. Eles não esqueciam, nem perdoavam facilmente. Mas também não eram apenas inimigos. Havia laços, casamentos, trocas, relações complexas que tornavam impossível separar completamente deuses e gigantes. Mais abaixo, nas profundezas da terra, existia Svartalfheim, ou Nidavellir. Era o reino dos anões. Ali, longe da luz, eles trabalhavam incessantemente. Suas forjas nunca esfriavam, seus martelos nunca cessavam. Era um mundo de criação constante, onde matéria era transformada em algo mais. Eles não buscavam reconhecimento, mas tudo que os deuses possuíam
Armas, ferramentas, objetos mágicos, eventualmente passava por suas mãos. E abaixo ainda, onde o frio se tornava absoluto, encontrava-se Niflheim. Um lugar de névoa, de silêncio, de rios congelados que fluíam como pensamentos antigos. Era uma região que não respondia à vontade dos deuses. Existia por si só, como um lembrete de que nem tudo podia ser controlado. E em oposição direta, no outro extremo, ardia Muspelheim. Fogo puro. Movimento constante. Destruição e criação em um mesmo instante. Ali, o calor não era apenas físico. Era uma força ativa, uma presença que esperava. E esperaria. Por fim, havia Helheim, o reino dos mortos. Não dos heróis, não dos escolhidos, mas dos comuns. Aqueles que viveram sem glória de batalha, mas também sem vergonha. Era um lugar sombrio, mas não cruel. Um espaço de memória, de existência silenciosa. Sua governante, Hel, era metade viva, metade morta, um reflexo do próprio reino que liderava. Ali, o tempo não fluía como nos outros mundos. Ali ele se acumulava. Esses 9 mundos não estavam separados por distâncias simples. Eles se tocavam, se influenciavam, se atravessavam. Um evento em um poderia ecoar em outro. Uma decisão em Asgard poderia afetar uma colheita em Midgard. Uma mudança em Niflheim poderia alterar o clima em Vanaheim. Era um sistema interligado. E como todo sistema, dependia de equilíbrio. Os deuses mantinham esse equilíbrio. Os gigantes o testavam. Os humanos viviam dentro dele. Os anões o sustentavam. Os elfos o suavizavam. E Yggdrasil conectava tudo. Mas equilíbrio não é permanência. É o esforço contínuo. E em algum lugar, entre os mundos, algo começava a se mover. Algo que não pertencia completamente a nenhum deles. Algo que observaria, aprenderia e, no momento certo, mudaria tudo. No início, ninguém reconheceu o perigo. Não houve trovões anunciando sua chegada, nem sinais claros no céu, nem presságios que pudessem ser interpretados com segurança. O mundo continuava a girar, os deuses continuavam seus conselhos, os humanos seguiam vivendo dentro de seus ciclos. E ainda assim, algo havia mudado, não no corpo do mundo, mas em sua essência. Ela chegou como uma visitante. Seu nome variava conforme quem a descrevia. Alguns a chamavam de Gulvig, embriagada pelo ouro. Outros a conheciam como Heidar, a que brilha. Mas nomes, naquele tempo, não eram meras etiquetas. Eram estados, manifestações, reflexos do que alguém era em diferentes momentos. E ela era muitas coisas. Entrou em Asgard sem alarde, caminhando entre os deuses como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Seus olhos carregavam um brilho estranho, não apenas luz, mas intenção. Havia nela uma presença que não se encaixava completamente na ordem rígida dos Aesir. E foi exatamente isso que chamou a atenção. Ela trouxe consigo um tipo de magia que os deuses conheciam, mas não dominavam completamente. Cedar. Não era uma magia de guerra, nem de força direta. Não era como o impacto de um martelo ou o corte de uma lâmina. Era algo mais sutil, mais profundo. Lidava com destino, com desejo, com aquilo que ainda não havia acontecido, mas poderia. Era uma magia
de influência, de transformação invisível. No início, os deuses ficaram fascinados. Observavam enquanto Gulvig demonstrava suas habilidades. Ela podia alterar probabilidades, suavizar palavras, intensificar vontades. Pequenos gestos produziam grandes efeitos. Era uma forma de poder que não exigia confronto direto, e talvez por isso mesmo fosse tão perturbadora, pois não podia ser controlada com facilidade. Os Esaezir eram deuses da ordem, da lei, da estrutura. Valorizavam clareza, força, decisão. Seidr, por outro lado, operava nas margens, nas zonas indefinidas, onde intenção e resultado nem sempre coincidiam. Era incômodo. Ainda assim, não resistiram. Usaram. Experimentaram. E por um tempo, tudo parecia funcionar. As palavras fluíam melhor. Os acordos eram mais fáceis. A riqueza parecia crescer com mais rapidez. Era como se o mundo tivesse se tornado mais maleável, mais responsivo. Mas então, começaram a perceber o custo. Seidr exigia entrega. Exigia vulnerabilidade. Para praticá-la plenamente, era necessário abrir mão de certas certezas, permitir que forças invisíveis atravessassem a mente, aceitar que nem tudo poderia ser controlado com precisão. E isso, para os Aesir, era perigoso. Eles começaram a desconfiar. Não apenas da magia, mas da própria Gulvig. Quem era ela, realmente? De onde vinha? E mais importante, a quem ela servia? As respostas não eram claras. Mas uma coisa tornou-se evidente. Ela não pertencia completamente a Asgard. Ela era ligada aos Vanir. E isso mudou tudo. Os Vanir, como os Aesir sabiam, eram mestres de Seidr. Para eles, aquela magia não era estranha nem ameaçadora. Era parte natural de sua existência. Usavam-na não para dominar, mas para cultivar, para ajustar, para equilibrar. Mas para os Aesir, aquilo parecia instável. Perigoso. Difícil de conter. E então tomaram uma decisão. Não foi debatida longamente. Não foi cuidadosamente ponderada. Foi rápida, direta e irrevogável. Eles capturaram Gulvig. Levaram-na para o centro de Asgard, diante de todos, e a atravessaram com lanças. Seu corpo caiu. Queimaram-no em uma pira, reduzindo-o a cinzas. Era um ato de rejeição. Uma tentativa de eliminar aquilo que não compreendiam. Mas quando as chamas se apagaram, ela voltou, intacta, como se o fogo não tivesse poder sobre ela. Os deuses, surpresos, repetiram o ato. Mais uma vez, lanças. Mais uma vez, fogo. Mais uma vez, retorno. 3 vezes. 3 mortes. 3 renascimentos. E então, o silêncio. Porque naquele momento, os Aesir entenderam. Aquilo não era algo que poderia ser destruído. Era algo que precisava ser enfrentado. E do outro lado do mundo, os Vanir também entenderam. Quando souberam do que havia acontecido, não reagiram com surpresa. Reagiram com decisão. Para eles, Gulveig não era apenas uma praticante de Seidr. Era uma de suas próprias. E o que os Aesir haviam feito não era apenas um erro. Era uma declaração. A guerra começou não com um grito, mas com um gesto. Uma lança foi arremessada. Não em batalha aberta, mas como símbolo. E com isso,
O primeiro conflito entre deuses teve início. Não era uma guerra simples. Não era uma disputa por território. Era um confronto entre visões de mundo. Os Aesir lutavam com força direta, com armas, com estratégias claras. Os Vanir respondiam com magia, com influência, com alterações sutis que mudavam o curso dos eventos sem serem vistas. Era um equilíbrio instável. Nenhum lado conseguia vencer completamente. As batalhas se estendiam. Os mundos sentiam. Em Midgard, as colheitas tornavam-se imprevisíveis. Em alguns lugares, cresciam demais. Em outros, não cresciam. O mar mudava de humor sem aviso. Ventos vinham e iam sem padrão. O mundo estava sendo afetado. Porque quando deuses lutam, nada permanece intacto. As muralhas de Asgard foram danificadas. As estruturas que sustentavam a ordem começaram a apresentar falhas. Mas os Vanir também sofriam. Pois, embora sua magia fosse poderosa, não era suficiente para derrotar completamente a força dos Aesir. E assim, a guerra continuou. Sem vitória. Sem resolução. Apenas desgaste. Até que, inevitavelmente, ambos os lados começaram a perceber a mesma verdade. Não poderiam continuar. Não sem destruir aquilo que tentavam proteger. E foi nesse reconhecimento, não de derrota, mas de limite, que surgiu a possibilidade de algo novo. Não paz ainda, mas o primeiro passo em direção a ela. A guerra não terminou com um grito final, nem com um último golpe que decidisse o destino de todos. Não houve um campo coberto de corpos onde um lado permanecesse de pé enquanto o outro desaparecia na poeira. Em vez disso, o conflito entre os Aesir e os Vanir se esgotou como uma tempestade longa demais, não porque tivesse perdido sua força, mas porque o mundo ao redor já não podia suportá-la. Os sinais estavam em toda parte. Os campos em Midgard produziam demais em uma estação e quase nada na seguinte. Os mares, antes previsíveis sob o olhar atento de Njord, tornavam-se instáveis, ora generosos, ora traiçoeiros. Até mesmo os ciclos do Sol e da Lua pareciam ligeiramente deslocados, como se perseguidos não apenas pelos lobos, mas pela própria desordem que crescia entre os deuses. Em Asgard, as reuniões sob Yggdrasil tornaram-se mais tensas. As vozes, antes firmes, agora carregavam dúvida. E mesmo Odin, cuja mente buscava sempre alento imediato, começou a perceber que aquele caminho não levava à vitória, apenas à ruína compartilhada. Nos domínios dos Vanir, a percepção era a mesma. Eles não temiam a guerra, mas entendiam suas consequências. Sabiam que o equilíbrio do mundo não poderia ser mantido se as forças que o sustentavam continuassem em conflito direto. O crescimento que cultivavam começava a se tornar excessivo em alguns lugares e insuficiente em outros. O mundo estava se tornando instável. E isso, para ambos os lados, era inaceitável. Foi então que veio a proposta. Não como um gesto de fraqueza, mas como um reconhecimento de realidade. Os Aesir enviaram um chamado. Os Vanir aceitaram. E assim, os dois povos se encontraram em um espaço neutro, não exatamente pertencente a nenhum dos mundos, mas acessível a ambos. Um lugar aberto, sem muralhas, sem esconderijos. Ali não haveria vantagem tática, apenas presença. Eles chegaram armados, mas não para lutar. Era uma precaução, um hábito difícil de abandonar. Por um momento,
O silêncio dominou o campo. Os deuses se observavam, não como inimigos momentâneos, mas como forças opostas que haviam testado seus limites e encontrado resistência equivalente. E então começaram a falar. Não foi uma conversa simples. Não foi rápida. Cada lado expôs suas razões, suas visões, suas críticas. Os Aesir apontaram o perigo da magia Seidr, sua natureza imprevisível, sua capacidade de desestabilizar aquilo que deveria ser fixo. Os Vanir responderam, destacando a rigidez excessiva dos Aesir, sua dependência de controle, sua incapacidade de aceitar o fluxo natural das coisas. Ambos estavam certos. E ambos estavam incompletos. Foi essa percepção, difícil, desconfortável, mas inevitável, que abriu o caminho para algo maior. Eles não poderiam eliminar o outro, mas também não poderiam ignorar suas diferenças. Precisavam integrar. E para isso, escolheram um gesto que não poderia ser fingido. Ritual. Algo antigo. Algo íntimo. Cada deus presente aproximou-se de um grande recipiente. Um a um, cuspiram dentro dele. Não era um ato vulgar, mas simbólico. A saliva carregava essência, vida e identidade. Misturá-la era um ato de união profunda, algo que não poderia ser retirado depois. Quando todos haviam contribuído, os deuses olharam para o conteúdo e decidiram dar-lhe forma. No recipiente, moldaram um ser. Ele se ergueu lentamente, como se o próprio ato de nascer fosse uma resposta à guerra que havia terminado. Seu rosto era calmo, seus olhos claros, sua presença equilibrada. Seu nome era Kvasir. Ele não pertencia exclusivamente aos Aesir nem aos Vanir. Era ambos. E nenhum carregava dentro de si o melhor de cada lado. Não como uma soma, mas como uma síntese. Sua mente era vasta, sua compreensão profunda. Não havia pergunta à qual ele não pudesse oferecer resposta, não porque soubesse tudo, mas porque entendia como pensar. Kvasir tornou-se o símbolo da paz. Mas a paz, naquele mundo, não era apenas um acordo verbal. Era um compromisso. E compromissos exigem garantias. Assim, os deuses decidiram trocar representantes, não como reféns, mas como pontes vivas entre os dois povos. Dos Vanir vieram Njord e seus filhos, Freyr e Freya. Njord trouxe consigo o conhecimento dos mares, dos ventos, das rotas invisíveis que conectavam terras distantes. Freyr carregava a fertilidade da terra, a capacidade de fazer crescer, de sustentar. Freya, talvez a mais complexa entre eles, trouxe o domínio pleno do Seidr, mas agora compartilhado, ensinado, integrado. Dos Aesir foram enviados Hoenir e Mimir. Honir era imponente, de presença nobre, capaz de liderar com aparência de sabedoria. Mimir, por outro lado, era a verdadeira fonte de conselho, um guardião de conhecimento profundo, alguém que compreendia as consequências antes mesmo que elas se manifestassem. No início, a troca funcionou. Em Asgard, a presença dos Vanir trouxe mudanças sutis. Os campos tornaram-se mais férteis, as relações mais equilibradas. Freya ensinou Seidr aos Aesir, mas agora dentro de limites, com respeito, com entendimento. O que antes era temido começou a ser aceito.